Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Fabiana Barreto, da Rede Municipal de Goiânia, e hoje eu vim aqui ensinar a vocês como se orientar no espaço e no tempo. Vocês sabem o que é isso? Vamos aprender? Observe agora o jabuti e o casco dele. Veja o que acontece. Vários movimentos e vários espaços que são ocupados quando ele tira, quando ele bota o casco no corpinho dele. Perceba agora. Observe o jabuti e o casco. O jabuti está dentro do casco. O jabuti está fora do casco. O jabuti está do lado do casco. O jabuti está atrás do casco. O jabuti está na frente do casco. O jabuti está embaixo do casco. O jabuti está em cima do casco. O jabuti está perto do casco. O jabuti está longe do casco. O jabuti está entre os cascos. Crianças, o seu corpo e outros objetos ocupam lugar no espaço. Vamos perceber como é que isso acontece nas imagens aí do lado? O gatinho, ele está dentro do balde, ocupando o espaço dentro do balde. Na outra imagem, ele está fora do balde, ocupando o espaço fora do balde. O cachorro, ele está entre as mesas. Na outra, ele está do lado da mesa. E o cachorrinho da casinha? Um está na frente e o outro está atrás da casinha. Isso mesmo. E a menininha? Ela está o quê? Em cima da mesa. E o menininho está embaixo da mesa. Perceberam como podemos ocupar vários espaços no ambiente? Agora, crianças, nós vamos ver a orientação pelo tempo. Poxa, como é que será isso? Eu tenho uma ideia. Você sabe que dia é hoje? Isso, hoje é dia 7 de junho. De que ano? 2021. E o dia da semana? Hoje é o quê? Segunda-feira. Olha aí, nós acabamos de marcar o nosso tempo. O tempo hoje. Se você também perceber, nós temos o hoje, o que fizemos ontem e o que vamos fazer o quê? Amanhã. Isso mesmo, vocês entenderam direitinho. E você já olhou pela janela para ver como é que tá o tempo hoje? Ele tá sol? Tá nublado ou tá chovendo? Isso também é o tempo. Tá de dia ou tá de noite? Isso também é o tempo. Você perceber o tempo, seja
o dia, a noite, o horário que você está tendo sua aulinha agora, é você tendo a orientação do tempo na sua vida ou na vida de outras pessoas. Fique ligado nessa dica. Vamos aprender mais sobre o tempo? Quando você vai almoçar? Antes você lava a mão e depois almoça, não é isso? Então, agora você vai entender como se dá o antes, o durante e o depois. Isso também é o tempo. Preste atenção. Você sabe o que significa antes e depois? Tem a ver com a passagem do tempo. Antes é algo que acontece primeiro e depois é algo que acontece em seguida. Por exemplo, quando você vai comer, antes, primeiro, você lava as mãos e depois, em seguida, você come. E quando você vai colocar o tênis? Você primeiro, antes, coloca as meias e depois você calça o tênis. E quando chega a hora de dormir? Antes de dormir, você escova os dentes e depois você vai dormir. E para o balão ficar cheio assim, você sabe o que tem que acontecer antes? Antes, o balão tem que estar seco. Agora, esta é a imagem durante o enchimento do balão. Então, aqui é antes do enchimento do balão, aqui durante o enchimento do balão e aqui é depois de encher. Então, antes seco e depois cheio. Agora, o que acontece antes dos pintinhos nascerem? Primeiro, a galinha põe os ovos e depois os pintinhos nascem. E se você colocar uma semente no solo, o que vai acontecer depois? Ela vai virar uma plantinha. Então, antes ela era uma semente e depois ela virou uma plantinha. Agora, vocês sabiam que antes de ser uma borboleta, a borboleta era uma lagarta? Pois é, antes ela era uma lagarta. Aqui a lagarta está dentro do casulo se transformando, então aqui é durante a transformação. E depois a lagarta virou uma borboleta. Agora, vamos colocar essas imagens na sequência correta? O que você acha que aconteceu primeiro? Primeiro ele estava sujo. E o que você acha que aconteceu depois para ele ficar limpinho assim? Muito bem, depois o cachorro tomou banho. Depois do banho, ele ficou limpo. Então, antes o cachorro estava sujo, depois ele foi tomar banho, aqui durante o banho, e depois ele ficou limpo. Antes do banho sujo, depois do banho limpo. E aqui, o que aconteceu primeiro? Primeiro, ele estava com o cabelo grande e em seguida ele cortou o cabelo. E depois do corte de cabelo, o cabelo ficou curto. Então, aqui é antes de cortar o cabelo e aqui é depois de cortar o cabelo. E aqui, será que isso aconteceu primeiro? Não. Primeiro, a mamãe pata põe os ovinhos. Depois, os patinhos quebram os ovinhos e em seguida eles saem. Então, antes dos patinhos nascerem e aqui depois. Você gostou do vídeo de hoje? Se sim, antes de sair, deixe seu like e depois se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Você gostou da aula de hoje? Foi muito legal, não foi? Então vamos fazer uma revisão dançando. Veja aí que música legal. Faça todos os comandos e se quiser, grave e mande para a tia também. Vou adorar ver, tá certo?
Estava passeando e olhei para cima. Estava passeando e olhei para cima. Para cima. Para cima. Estava passeando e olhei para baixo. Estava passeando e olhei para baixo. Para baixo. Para baixo. Estava passeando e levantei as mãos. Estava passeando e levantei as mãos. Para cima. Para cima. Estava passeando e abaixei as mãos. Estava passeando e abaixei as mãos. Para baixo. Para baixo. Estava passeando e pus as mãos na cabeça. Estava passeando e pus as mãos na cabeça. Para cima. Para cima. Estava passeando e pus as mãos nos pés. Estava passeando e pus as mãos nos pés. Para baixo. Para baixo. Passeando e olhei para cima. Estava passeando e olhei para cima. Para cima. Para cima. Estava passeando e olhei para baixo. Estava passeando e olhei para baixo. Para baixo. Para baixo. Agora é com você, aluno. A hora da atividade. Você vai gravar um vídeo ou um áudio contando um momento inesquecível da sua vida. Você pode estar sozinho ou com sua família, um momento de lazer, alguma coisa muito especial. Você hoje que vai contar historinha para a tia. Vê que legal? Agora olhe, não esqueça de dizer onde foi esse lugar, o dia e como estava o tempo naquele dia, tá certo? Conte todos os detalhes que você lembrar. É muito importante, viu? E não esqueça, mande para o seu grupo da sua sala, que a tia vai amar conhecer a sua história, tá certo? Até lá! Não esqueça, se precisar sair de casa, use a máscara, leve seu álcool em gel e mantenha o distanciamento. Fique em segurança, viu, aluno? E também mantenha sua família em segurança. O vírus ainda está por aí solto. Em breve, todos serão vacinados e poderemos viver como era antes. Olá, crianças! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Leonice, professora do primeiro ano da Escola Municipal, professora Tarsila Coutinho do Amaral, e venho aqui hoje fazer com vocês a nossa aula do componente curricular
matemática para vocês alunos do primeiro ano. Vamos lá? Deixa eu ver se todo mundo já chegou por aqui. Ah, já estão todos por aí. Então, vamos começar. Então, nós vamos iniciar falando sobre os números. Os números, eles surgiram pela necessidade do homem de fazer contagem, a contagem dos seus animais, dos produtos alimentícios que eles produziam lá nas terras agrícolas. Então, o homem percebeu dessa necessidade e começou a contar algumas coisas que tinham na própria natureza, pedras, entre outras coisas, até desenvolverem sistemas numéricos como os atuais que a gente usa. Então, esses números, eles fazem parte da nossa vida. Nós não trabalhamos com números apenas na escola, não. Nós trabalhamos com números todos os dias, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Na nossa casa, por exemplo, nós começamos, quando nós nascemos, é colocado lá no nosso registro de nascimento o dia que nós nascemos, o mês e o ano, para que a partir disso nós venhamos a ir contabilizando a nossa idade. A professora Leonice, por exemplo, sou classificada no grupo de adultos, porque eu já tenho mais de 30 anos. Vocês são classificados no grupo de crianças. Vocês têm entre 6, 7 ou 8 anos. E aí nós vamos contabilizando a nossa idade. Nós sabemos o dia exato que nós fazemos aniversário. Nos dias da semana, nós temos os dias da semana de forma escrita, os nomes, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Temos também de forma enumerada. O domingo, ele é o primeiro dia da semana. A segunda é o segundo. A terça, o terceiro. E assim sucessivamente. E nós vamos também, por meio do nosso calendário, que envolve números em relação aos dias, aos meses e aos anos, nós vamos acompanhando e vamos nos situando no tempo e no espaço. Hoje, por exemplo, é segunda-feira, dia 7 de junho de 2021, certo? Então, nas nossas casas, por exemplo, quando nós estamos um pouquinho doentes e os responsáveis de vocês vão dar o remedinho lá, ele conta as gotinhas para dar o remédio a vocês. Ele não vai dar de todo jeito não, porque senão vocês vão ficar mais doentinhos ainda. Então, a matemática e os números são nossos parceiros de vida. Nós não devemos fazer uso dessa matemática só na escola. Vocês, por exemplo, quando vão comprar o picolé daquele moço que passa com um carrinho aí na rua de vocês, precisa ter o dinheiro exato. Se chegar com o dinheiro faltando, ele vai dizer assim, infelizmente eu não posso te vender, tem pouco dinheiro. Agora que nós já falamos sobre os números, a importância destes na nossa vida, no nosso cotidiano, nós iremos assistir a um vídeo muito legal que fala também sobre os números e nos traz um personagem muito animado e engraçadinho. Eu amei o nosso amiguinho Lude. Seja bem-vindo, Lude! Oi, eu sou o Lude e eu quero saber! E então, qual é a sua dúvida? Por que existem tantos números? Por quê? Boa pergunta! Por que existem tantos números? Porque é pra gente aprender continha, matemática. E você usa muito a matemática no seu dia a dia? Algumas vezes. É? Por causa dos anos. Dos anos? É verdade! Nos anos a gente usa números, né? Quantos números que você acha que a gente tem? 230. 230? Isso é um número? Boa pergunta. Eu também não sei. Não tenho nem ideia. Aprendi na escola que eles são infinitos. Quais são os números que a gente tem? É o 1, 2, vamos contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quanto número! A Roseli é professora de matemática e vai contar pra gente por que existem tantos números, não é? Se você prestar atenção, os números são infinitos, o que quer dizer que eles nunca acabam. Uau! Precisa ter muitos números
porque eles representam muitas coisas. Os números servem para contar, por exemplo. E você vai precisar de um número muito alto para saber quantos fios de cabelo tem numa cabeça. E quem é careca? Mesmo que a pessoa não tenha nenhum fio de cabelo, existe um número para representar isso, o 0. Se você comer, por exemplo, metade de uma maçã, também pode dizer isso com um numeral, é uma fração. Puxa vida! Os números ainda dizem qual a distância entre duas cidades, a velocidade de um carro, as medidas de uma receita e o preço das coisas. Tem também número das casas, apartamentos, telefones, placas de carro. É por isso que os números são tão importantes em nossa vida. Puxa, ainda bem que eles nunca acabam, né? É. Muito obrigado pela sua ajuda, viu? De nada, posso te dar um abraço? Claro! Opa! Agora sim, Lud, tchau! Oba! Então é isso aí! Até o próximo... Qual é a sua dúvida? E não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. E se você quiser assistir os nossos outros episódios, é só clicar aqui, ó. Tô esperando, clica, vai! Já clicou? Por que não clicou ainda? Tô esperando! E vocês, gostaram do vídeo? Gostaram do Moody? Nós vamos dar continuidade à nossa aula, falando sobre alguns conceitos matemáticos e também colocando-os em prática, certo? Vamos falar sobre quantificação, comparação, contagem aproximada, agrupamento. Vamos lá? Vamos só, criança, quando nós falamos de quantificação de objetos, nós estamos relacionando a quantidades desses objetos. É verdade que nós temos diferentes maneiras de chegar a um resultado. E pode ser um resultado exato ou pode ser uma estimativa, uma média em relação à quantidade exata, correto? Então, nós vamos aqui hoje determinar quantidades, relacionar ideias e resolver desafios, lançar estimativas, comparar essas quantidades, quem tem mais, quem tem menos, fazer uma contagem exata e também uma contagem aproximada, a relação dos agrupamentos. Esses agrupamentos nós vamos ver agora por que eles são necessários. Então, agora nós vamos quantificar. Observem aí essa imagem. Nessa imagem nós temos duas coleções, uma coleção de ursos e uma coleção de aviões. Eu vou ler para vocês o que é que está pedindo. Ana e Tiago são irmãos e também são colecionadores. Então, observem aí a imagem da coleção dos dois. Qual das duas coleções tem mais objetos? Só olhando, não precisa contar. A gente já identifica que uma das coleções tem mais objetos, que é a coleção de ursinhos, não é verdade? Vamos contar exatamente quantos objetos tem em cada coleção. Vamos contar a coleção de ursos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos um número exato, nós temos 8 ursos. Então, nós identificamos que aproximadamente ela era a coleção que mais tinha objetos e agora nós confirmamos que ela tem 8 ursos. A coleção de aviões, vamos fazer lá a contagem? 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 aviões. Então, a coleção que tem mais objetos é a coleção de quem? De Ana, isso aí. Ana é a colecionadora que tem mais objetos. Ela tem 8 ursinhos e Tiago tem 5 aviões, certo? Isso é provável. Vamos falar agora de agrupamentos, porque os agrupamentos são necessários no nosso dia a dia e também nas questões matemáticas, para deixarmos tudo de forma mais organizada. Vejam bem aí nessa imagem, os lápis estão todos guardadinhos dentro do porta-lápis. Já imaginaram se chegar a hora de fazer a atividade e eles estiverem todos espalhados? Vai ser uma bagunça só e nós não vamos conseguir achar da maneira que nós queremos. Vai dar bem mais trabalho.
As frutas também e verduras. Observem aí. Quando vocês vão ao supermercado ou ao sacolão de verduras, vocês encontram as frutas misturadas com as verduras, cebola misturada com maçã, dessa forma? Não encontram não, né? Tá tudo no seu espaço, então elas estão agrupadas, estão todas agrupadas, respeitando o espaço um do outro. E assim também é na matemática, quando nós fazemos esse agrupamento de objetos, de quantidades, nós facilitamos o nosso trabalho, porque a nossa percepção torna-se mais fácil e os nossos comandos, o nosso raciocínio vai ser bem mais ágil. Então, o agrupamento ele serve para nos auxiliar, né, estruturar, organizar a nossa ideia para a gente chegar a um resultado. Vamos continuando fazendo contagem e agrupamento. Observem essa nossa imagem. Nessa imagem nós temos carrinhos, bolas e patins. Então, nós vamos analisar e identificar qual desses objetos está em uma maior quantidade. Para isso, nós vamos iniciar a contagem começando pelas bolas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Temos 4 bolas. Vamos contar agora os carrinhos. 1, 2, 3, 4. Temos 4 carrinhos. E agora vamos contar os patins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 patins. E 6 é menor ou maior do que 4? Isso mesmo, 6 é maior do que 4. Então, o objeto que está em maior quantidade é o patins. Aqui abaixo, nós vamos descrever a quantidade de cada um desses objetos usando o número. Bolas, nós temos quantas bolas? Isso aí, escreve o número 4. Carrinhos, nós temos quantos? 4, isso mesmo. E patins? Isso, nós temos 6 patins, que é a maior quantidade de objetos daqui, certo? Vamos falar um pouco sobre comparação e estimativa, certo? Então, estimativa, ela é diferente de contar um objeto por um. Então, eu tenho mais ou menos uma base, uma ideia da quantidade que tem ali naquele conjunto, mas eu não sei de fato o número real. Então, eu faço uma análise visual para identificar se tem muito, se tem pouco, se tem relação com algum número. Isso é uma estimativa. Então, vejam só. Vamos observar a imagem abaixo e fazer uma estimativa da quantidade de picolés. Então, nós vamos olhar a quantidade de picolés e vamos analisar, não precisa contar, analisar essa quantidade visual que nós identificamos em relação aos números que nós temos aqui disponíveis. Que números são esses? 3, 5 e 10. Então, vejam só. Identifique o número que você estima representar a quantidade. Olhei aqui para os meus picolés. Já sei mais ou menos quantos tem. Tem 3. Eu acho que tem mais de 3. Vocês acham que tem mais de 3? Eu também acho. Tem 10? Eu acho que tem pouco para 10. 10 é um número grande. Será que tem 5? Eu acho que tem 5. Vocês também acham que tem 5? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 picolés. Olha que legal! Fizemos a estimativa correta. Comparamos a quantidade que nós visualizamos com os números que nós tínhamos disponíveis e acertamos. Eba! Agora, nós vamos assistir ao vídeo da Dona Girafa. Vocês vão ver como a Dona Girafa é esperta, organizada e tem um raciocínio matemático muito bom. Ela decidiu fazer a sua festa de aniversário, mas preocupada
Ela fez uma lista de todos os colegas que iriam participar da sua festa, para que ela pudesse, a partir da quantidade de animais que vinham para o seu aniversário, poder fazer o bolo, os brigadeiros, os salgadinhos e refrigerantes, de modo que não faltasse nada para ninguém, todo mundo brincasse, se divertisse e comesse bastante. Então, vamos ver como a Dona Girafa foi organizada e usou ali o raciocínio matemático para deixar a sua festa ainda mais bonita? A lista da Dona Girafa. Certo dia, a Dona Girafa resolveu fazer uma festa. Ela queria convidar muitos bichos da floresta. A Dona Girafa é muito festeira, mas também muito organizada. Precisava fazer tudo com calma para não faltar nada na sua festa. Então ela pensou: vou fazer uma lista dos meus convidados. Mas antes de fazer a lista, ela telefonou para cada bicho e perguntou se eles poderiam vir à sua festa. A Dona Girafa começou a escrever na sua lista a quantidade de cada bicho que viria na festa. E assim ela foi organizando a sua lista. A Dona Girafa vai convidar um urso, 2 pinguins, 3 raposas, 4 sapos, 5 tigres, 6 elefantes, 7 zebras, 8 leões, 9 macacos e 0 hipopótamo. Ela queria convidar o senhor hipopótamo, mas ele disse que não poderia comparecer à sua festa, pois no dia marcado teria que visitar um parente distante. Pediu desculpas à Dona Girafa e agradeceu o convite. Com a lista de convidados nas mãos, Dona Girafa começou a providenciar os materiais e os ingredientes para sua festa. Quando chegou o grande dia, todos os seus convidados estavam na festa e ela ficou muito contente, pois tudo deu muito certo. Enfim, pensou a Dona Girafa, a minha festa é um sucesso. Agora, a imagem das bolinhas de gude. Vejam só, não nos pede nada aí, tem só pedindo para a gente observar a imagem. Então, vamos estudar essa imagem. Tem várias bolinhas de gude, tem bolinhas azuis, verdes, laranja, branco, vermelho, marrom. Então, já identificamos várias cores. Precisamos também separar essas bolas, se quisermos, por agrupamentos em relação às cores. Então, quantas bolinhas de gude verdes nós temos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Temos 5 bolinhas de gude verdes. Quantas azuis nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 bolinhas de gude azuis. Temos muitas bolinhas de gude azuis. Laranja nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas de gude laranja. Brancas nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E temos aqui uma vermelha e uma marrom. Digamos que ela seja marrom, parece marrom. Então, a partir daqui, nós podemos tirar várias informações de quantas bolinhas de gude tem no total. Pode ser uma estimativa. Tem mais de 10 bolinhas de gude? Tem mais de 10. Será que nós temos menos de 20 bolinhas de gude? Eu acho que nós temos mais de 20 bolinhas de gude. Nós podemos fazer a contagem, olha só. Elas estão agrupadas de 5 em 5, como se fossem em uma linha, né? Então, vamos lá. 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Então, nós temos aí 25 bolinhas de gude. Percebam, então a imagem da bolinha de gude, das bolinhas de gude, nos deu várias ideias de trabalhar conceitos matemáticos, sem precisar nos pedir nada, porque nós já identificamos esses conceitos, já sabemos contar, já sabemos fazer a estimativa de quantas unidades tem mais ou menos,
e também a probabilidade, se tem mais, se tem menos. Podemos também separar por grupos relacionados a cores, não é verdade? Vocês gostam de brincar de bolinha de gude? Eu brincava muito de bolinha de gude quando eu era criança. E nós podemos também aprender muito na brincadeira de bolinhas de gude. Podemos aprender em relação à contagem, quantas partidas nós vamos ganhar, quem é o vencedor, quantas bolinhas de gude eu tenho, quantas bolinhas de gude o meu colega tem. E além de tudo, a gente se diverte bastante, é uma brincadeira muito legal. Vocês viram como a Dona Girafa é inteligente e organizada? Soube usar direitinho os conceitos matemáticos para fazer a sua festa muito bonita e que os seus colegas gostassem muito e se divertissem? Para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês. Você sabia que a matemática faz parte da nossa vida? Nós vimos hoje que faz parte sim, né? A matemática está na nossa escola, na nossa casa, no supermercado, nas nossas brincadeiras, no nosso corpo, porque nós temos o nosso peso, a nossa altura, as roupas que nós vestimos e os sapatos que nós calçamos têm uma numeração. E antes mesmo de nós nascermos, a matemática faz parte da nossa vida, porque os médicos precisam fazer exames para acompanhar o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e ver se está tudo ok até o nosso nascimento. Olha só, como atividade, eu vou convidar vocês a buscarem objetos na casa de vocês. Pode ser palitos de fósforo, lápis, o que vocês tiverem, até pedrinhas se vocês encontrarem. E vocês vão montar para nós conjuntos, agrupamentos e nos dizer se esses agrupamentos têm uma quantidade maior, menor ou igual a 10 e vão demonstrar a quantidade de objetos que tem nesses agrupamentos por meio de vídeo, tá, meus amores? Para as professoras de vocês, vocês enviarão pelos grupos do WhatsApp. A professora Leonice agradece a atenção de cada um de vocês, manda muitos beijinhos, abraços e apertinhos nas bochechas e até a próxima aula. Um beijo. Olá pessoal, estou aqui novamente com vocês, hoje para iniciar a nossa aula de Geografia para o 6º ano. A gente vai falar sobre o assunto movimentos da Terra. A Terra, assim como os outros corpos celestes, ela não está parada no universo, está sempre em movimento. Ela realiza diversos movimentos, mas hoje a gente vai falar dos dois principais, que são a rotação e a translação. A rotação é o movimento que a Terra faz ao redor de um eixo imaginário, ou seja, ao redor dela mesma. E esse movimento, ele dura aproximadamente 23 horas e 56 minutos, ou seja, equivalente a um dia. E a velocidade que esse movimento ocorre é de aproximadamente 1.666 km por hora. Aí você pode se perguntar, se o movimento de rotação ocorre de maneira tão rápida, por que eu não percebo? Esse é um momento oportuno para a gente falar sobre o movimento aparente do Sol. A gente tem aqui nessa imagem a ilustração de uma praia, de uma paisagem de uma praia, um guarda-sol e a incidência do Sol sobre o guarda-sol vai gerar uma projeção de sombra. E vocês podem ver nas imagens que mostra a transição dessa sombra que vai do lado esquerdo até o lado direito. Você percebe, a gente pode pensar que é o Sol que está se movimentando, mas na verdade o que se movimenta é a Terra. Então, através desse movimento aparente do Sol, através dessa imagem, a gente percebe na prática a rotação. E se esse movimento de rotação não existisse? A gente tem aqui essa imagem, dessa ilustração, dessa possibilidade. O que aconteceria se não existisse a rotação? A gente vê aí o planeta sendo iluminado de um lado e do outro lado não. Esse lado iluminado seria muito quente e o outro lado seria muito gelado. Então, provavelmente não teria vida, seria inabitável, seria quase insuportável. Então, a gente sabe, a gente entende agora
que o movimento de rotação é muito importante para a manutenção de vida na Terra. Agora, falando sobre a translação, o movimento de translação ou revolução da Terra é o movimento que que a Terra ela faz em torno do Sol. Então, esse movimento ele dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. E essas 6 horas, ao longo de 4 anos, elas vão adicionar um dia a mais no mês de fevereiro. Então, quando o mês de fevereiro ele tem 29 dias, a gente sabe que estamos no ano bissexto. Mas por que tem que existir o ano bissexto? O ano bissexto existe justamente para não haver a mudança do início e do final das estações. Porque o movimento de translação também vai influenciar, vai determinar as estações do ano. A gente tem aqui o começo e o final das estações do ano, e eu destaquei aqui o começo do verão e do inverno no hemisfério sul. Então, no dia 21 de dezembro, a gente tem o início do verão no hemisfério sul. Então, a gente entende que no hemisfério norte é o inverno. E a mesma coisa, quando tem o início do inverno aqui no hemisfério sul, no dia 21 de junho, a gente sabe que no hemisfério norte está no verão. E essas datas elas não foram escolhidas de maneira aleatória. Elas correspondem a 4 dias especiais do ano, que resultam no movimento de translação do nosso planeta, que são os equinócios e os solstícios. O equinócio significa dia e noite iguais. É a data do ano que a duração do dia é aproximadamente a mesma que a da noite. Os equinócios ocorrem no dia 21 de março e 23 de setembro. Nessa imagem, vocês podem ver que os raios solares vão incidir de maneira perpendicular no hemisfério norte e no hemisfério sul. A gente percebe os raios solares incidindo na linha do Equador, de maneira perpendicular. Então, o dia e a noite vão ter o mesmo tempo. Já no solstício é diferente. Solstício significa sol quieto, que é quando o Sol se encontra mais afastado da linha do Equador e há uma diferença maior entre a duração do dia e da noite. Os solstícios ocorrem nos dias 21 de junho e 21 de dezembro, como vocês podem ver aí na imagem. E a gente vai falar agora um pouco sobre a percepção dessas mudanças no clima e temperatura. Nas altas latitudes, nas zonas polares, apenas o verão se destaca pelos dias bem mais longos. As demais estações passam despercebidas. Nas zonas de baixas latitudes, na zona tropical, apenas as estações de verão e de inverno são marcadas pela variação de temperatura e umidade, ou seja, a primavera e o outono passam despercebidas. Nessa imagem, a gente tem a fotografia de um dia de inverno na cidade de Manaus, no Amazonas. Então, a gente tem aqui na informação que, nas áreas próximas à linha do Equador, a temperatura não diminui muito durante o inverno. Então, vocês podem ver que as pessoas estão com roupas que poderiam ser utilizadas no verão. Vocês podem ver que o sol está bem bonito, está um dia bem bonito. E vocês não percebem pessoas com casaco se protegendo do frio. Já nessa imagem, que é uma cidade da Rússia, situada em um local de alta latitude, você percebe que nessa imagem tem muita neve, tem pessoas com roupas para proteger do frio. É bem diferente da outra imagem, Mesmo sendo uma mesma estação, que é o inverno, porém, elas têm latitudes diferentes, ou seja, vai resultar em uma temperatura diferente, Que chega aproximadamente a 45 graus negativos. Então, a gente pode parar para pensar, se na nossa cidade, no inverno, a gente sente essa temperatura, a gente não chega, jamais vai chegar nessa temperatura. A gente pode chegar a 24 graus e a gente já sente um pouco mais de frio, mas a gente não enxerga o inverno dessa maneira. A gente não tem a experiência do inverno como tem nessa cidade na Rússia, Aqui eu trago para vocês algumas perguntas para vocês discutirem com os professores, com os colegas. E essas perguntas são as seguintes. No local onde você vive, as estações do ano são bem definidas? Você percebe a mudança primavera, verão? Você percebe essa transição, o outono, inverno? Você presencia
isso de maneira bem definida, você percebe que isso está bem definido nessas estações do ano, na temperatura, na sensação térmica. Você percebe isso na nossa cidade? Em que época do ano ocorre o verão e inverno no Brasil? Você vai responder de acordo com o que a gente já falou, né, aqui. E essa última proposta é uma proposta de uma atividade bem legal, de fotografia. Eu peço aqui para você fazer o registro fotográfico da incidência da luz solar sobre um objeto em 3 momentos diferentes do dia. Ou seja, você pode pegar um vaso de planta, por exemplo, colocar em um local específico e você vai fotografar esse mesmo objeto em 3 momentos diferentes. Então, você vai perceber, você vai registrar a incidência, certo, da luz solar sobre esse objeto e você vai ver a projeção da luz, né? Você vai ver a projeção da sombra, né? Então, você vai perceber o movimento de rotação. Você vai trazer esse registro fotográfico, né, que a gente falou também do movimento aparente do Sol, e você já descobriu que não é o Sol que está se movimentando, e sim a Terra no movimento de rotação, mas aí você vai mostrar isso de maneira prática, certo? Aqui eu trago para vocês as referências, se você quiser se aprofundar, e é isso, até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta mais uma vez, eu sou o professor Giorgio, tá? Trabalho na Escola Municipal Presidente Costa e Silva, em Tejuco-Papo, e hoje a gente vai tratar de um assunto específico de história do 6º ano, tá? Essa aula vai ser transmitida pelo canal 51 no Facebook e pela Rádio Goiânia FM 89,7 ao vivo, né? Para todos aqueles que estão nos ouvindo, pegando carona no seu carro com a Goiânia FM. Então, hoje a gente traz um assunto específico, começando do início, né, da história do 6º ano, que é exatamente os primeiros agrupamentos humanos, o processo de sedentarização. Ou seja, como o ser humano surgiu na história e onde ele foi, aos poucos, se assentando, né? Fundando os seus aldeamentos, suas vilas, né? Se organizando. Então eu trago para vocês aqui, para quem está vendo, uma imagem de um primeiro grupo de seres humanos na pré-história, né? O assunto é pré-história, tá? Eles estão ao redor já de uma fogueira, né? Para se aquecer do frio, né? A gente vê lá atrás as montanhas, o gelo, neve, alguns animais passando, mas para mostrar que ainda não havia nenhuma forma de urbanização, né, de desenvolvimento. Então o ser humano vivia nômade, coletor, vivia na selvageria. Beleza? Então esse é o nosso primeiro tópico, primeiro assunto, primeiro tema de história para o 6º ano. E no próximo slide a gente começa a tratar aí o que é que quer dizer, professor, pré-história, né? Então pré-história é a fase, né, dessa vida do ser humano antes da invenção da escrita. Então a gente tem antes da escrita, pré-história, depois da escrita, a história propriamente dita, né? Então a gente tem aqui o seguinte: pré-história, dividida em 3 fases, acompanha o surgimento dos primeiros hominídeos, tá? Que é o ancestral do homem, então é um ancestral comum, tá? Aos homens e aos símios ou aos macacos. Então o homem não é proveniente do macaco, o homem não é descendente do macaco, tá certo? Isso do ponto de vista da teoria da evolução da espécie, que foi feita, organizada por Charles Darwin nos anos de 1850, 1870, por aí, tá certo? Teoria da evolução. A teoria da criação é a teoria que a gente escuta lá na leitura do livro do Gênesis, que Deus criou todas as coisas, criou todos os seres vivos, criou o mundo, criou o homem, né? Adão e Eva. Então, isso é a teoria da criação. Teoria da evolução é o que a história vai tratar, tá? Então, nenhuma das duas está para dizer se uma está certa ou errada. Isso já é ponto vencido. O mais importante é entender que existem as duas teorias, a fé, teoria da criação, e a razão, teoria da evolução. Ninguém aqui vai brigar por isso, tá bom? Então, é o desenvolvimento humano e sua evolução ao longo do tempo. Então, pré-história é o período que acompanha a evolução da Terra
do homem e dos seres vivos. Evolução da Terra, do homem e dos seres vivos. O estudo da pré-história permite-nos acompanhar o desenvolvimento e a evolução dos primeiros hominídeos até o surgimento de ferramentas que possibilitaram o aperfeiçoamento do estilo de vida dos seres humanos. Então, entender que somente com a invenção das ferramentas é que o ser humano vai conseguir se desenvolver melhor, tá certo? Então, aqui embaixo eu trago uma imagem da pré-história, mas mostrando 5 evoluções do ser humano, desde o primeiro, que é o Ramapithecus, Australopithecus, Pithecanthropus erectus, Homo faber, até chegarmos ao Homo sapiens, que é o Homo sapiens sapiens ou Homo sapiens moderno, tá? Lembrar mais uma vez que o ser humano ele vem de uma evolução, né, com o passar dos anos, com o passar do tempo. Tá? Então, lógico que com o passar do tempo, a própria condição humana de saúde ela vai mudando, vai melhorando. Beleza? Então, próximo slide, a gente tem aí uma ideia bem tranquila sobre a pré-história, né? A pré-história tem como ponto de partida o surgimento dos primeiros hominídeos, né? Dos primeiros ancestrais do ser humano moderno de hoje, e encerra-se quando é desenvolvida a primeira forma de escrita pela humanidade. Ora, lógico que isso foi uma divisão feita, né? Isso na época do Renascimento Cultural, século XVI, XVII. Essa divisão foi feita a partir da invenção da escrita. Para esses estudiosos, somente com a escrita é que a história poderia ser realmente escrita, catalogada, registrada, né? Então aí está uma mudança, tá? Bem tranquila. Então essa primeira forma de escrita, ela surge aí em torno de 4.000, 3.500, 3.000. Não existe uma definição, uma data, digamos assim, fechada, tá certo? Porque a primeira, o que se tem de registro hoje mais antigo é a escrita cuneiforme sumeriana. Nós temos as egípcias, que são 3, a hieroglífica, a demótica e a heráltica, né? A chinesa, né? Então são escritas que foram, mas a mais antiga que se tem registro hoje surgiu em torno aí entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo, tá certo? Então esse período de pré-história é dividido basicamente em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Eu trouxe aqui 2 imagens, 2 figuras, 2 gravuras. Uma do filme A Era do Gelo, tá? Que mostra aí uma realidade desse período de forma animada, né? De desenho, né? Dessa preguiça, né? Do mamute e do tigre lá, do tigre de Bengala, né? Então são características de um período histórico, né? Embora ele traga também de vez em quando em um desses filmes aparece o ser humano, né? Mas é o que a gente chama de anacrônico, né? Anacrônico na história é fora do tempo histórico, né? Mas como é desenho, mas só para a gente ter uma noção, né? De como era naquela época. Como os Crudes, também é outro filme interessante que mostra essa realidade do homem na pré-história, inclusive até com, digamos assim, não a invenção do fogo, mas o controle do fogo, né? Só depois que eles vão aprender a fazer o fogo. E no filme mostra isso. E aí uma outra imagem mostrando mais ou menos já o início de um aldeamento, né? As pessoas convivendo já próximo à água, com animais domesticados, se alimentando, fazendo roupas de couro, fazendo já uma cabana, né? Uma casa muito simples ainda, mas já um muro de proteção, mostrando que já se tem uma ideia de quê? De fixação, de fixamento, né? De sedentarismo em alguma área que possa possibilitar ao ser humano um alimento, uma estadia, um desenvolvimento. Beleza? Próximo slide, a gente tem aí o primeiro momento da pré-história, a primeira fase da pré-história, né? Que seriam 3, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Alguns autores, alguns livros traz o Paleolítico, Mesolítico, né? Que é um período entre uma idade e outra, e o Neolítico, tá? E aí o Neolítico superior, inferior, então vai criando subdivisões, tá? Mas o mais importante é a gente entender que pode ter essas 3 formas, o Paleolítico, o Neolítico e Idade dos Metais. O Paleolítico é a idade mais antiga da pré-história, tá? É conhecido também como Idade da Pedra Lascada, certo? Ou Paleo, Antigo, Lítico, Pedra, Idade da Pedra Antiga, tá certo? Aí a questão só de leitura.
Porque os objetos utilizados pelos grupos humanos desse período para sua sobrevivência cotidiana eram produzidos desse material. Que material, Giorgio? Material de pedra. Eles lascavam as pedras, quebravam as pedras e aproveitavam as lascas das pedras. Então era um negócio ainda muito simples, muito rudimentar, não tinha nenhum trabalho elaborado, né? Ele não imaginava e fabricava. Ele aproveitava o que se tinha. Tá certo? Então o Paleolítico é um período que se estende mais ou menos, tá? Em torno de 3 milhões de anos atrás até 10 mil anos antes de Cristo. Aí, antes de Cristo, o AC, tá? Quando já é da era cristã, ele não tem mais essa nomenclaturazinha aí desse A com o C, tá bom? Só para você se ligar com relação a tempo e divisão de tempo na história. Aí eu trago também uma imagem, trago um desenho, mostrando a divisão clássica da história e pré-história. Pré-história com seu tempo fechadinho lá, que vai do surgimento dos primeiros hominídeos até mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo, que é a invenção da escrita. Então, da invenção da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, que foi em 476, é a chamada Idade Antiga. Tá certo? É na Idade Antiga que começa, tem lá, ó, o ano 1, que é o nascimento de Cristo, no 27º ano do reinado de Herodes Antipas, tá? Então é quando Cristo nasce. Então aí, a partir daí, a gente tem o quê? 476, que é a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então aí a gente tem o que chama de Idade Média. Idade Moderna começa com o quê? Queda de Constantinopla, hoje cidade de Istambul, Turquia, até a Revolução Francesa, queda da Bastilha, em 4 de julho de 1789. A partir daí, gente, é a Idade Contemporânea. Então, de 1789 até hoje, é o que a gente tem de Idade Contemporânea. Essa é a clássica divisão da história, para você entender melhor essa divisão de pré-história e história. Então, o Paleolítico, essa é a idade mais antiga, e a gente passa agora para uma segunda fase, que é o Neolítico. Não é? No próximo slide, a gente já traz, então, o que aí? O Neolítico. E o que é o Neolítico, professor? Neo, novo, lítico, pedra. Então, é uma fase já diferenciada. O ser humano, nessa época aí, o que é que acontece? Você que está nos ouvindo pela Goiânia FM, o que é que acontece aí? A gente tem um quadro. Esse quadro, a gente tem já objetos, cestos, temos bonecos, temos o peixe já tratado, temos o barco, as pessoas pescando lá atrás, temos cabanas feitas de madeira, né? Parecida até com as casas de taipa que a gente conhece aqui da nossa região, né? Então, o que é que acontece aí? Ó, Neolítico ou período da pedra polida. É o período histórico que vai aproximadamente do 10º milênio antes de Cristo, com o início da sedentarização, ó, e surgimento da agricultura. Antes, o homem ele era coletor, certo? Ele era nômade. Isso lá no Paleolítico. No Neolítico, ele já começa a se fixar, já começa a construir residências, começa a ter proteção, começa a ter abundância de alimento, começa a produzir, começa a plantar, colher. Então ele não precisa mais sair pelo mundo vagando, procurando comida sem ter um destino certo. Porque agora ele tem um local que lhe dá o seu sustento, desde que haja trabalho, né? Então, com isso, a gente vai conseguir ter as primeiras cidades, né? Vai dar lugar à idade dos metais. O que é a idade dos metais? O homem vai ter mais tempo para tentar encontrar novos tipos de elementos, de material para construir suas ferramentas, tá? Então, não se aplica à pré-história americana, essa questão que eu estou colocando para vocês, a história americana ou da Oceania. Por quê? Cada povo, minha gente, vai ter a sua história diferenciada. Então, essa história que a gente traz, pré-história e história, neolítico, paleolítico, está associada a uma história eurocêntrica, ou seja, a Europa é o centro do mundo, porque na época em que foi feita essa divisão da história, tudo só existia na Europa. As Américas que a gente conhece hoje, ela não existia no mapa, né? O europeu não tinha chegado aqui ainda, então isso aqui não existia.
Então você vê que até hoje o fuso horário, Londres, meridiano de Greenwich, marco zero, tudo é ainda pautado como a Europa, o centro do mundo. Então, próximo slide, a gente tem a idade dos metais. O que quer dizer isso? O homem agora ele já é sedentário, ele é produtor, ele vai produzir e vai colher tudo aquilo que ele produz, não é? Então, com isso, ele já está desenvolvendo um aldeamento, uma organização mais, já o que a gente entende das primeiras povoações, os primeiros núcleos familiares. Então, ó, denomina-se de idade dos metais o período que caracteriza o fim da idade da pedra. Por quê? Porque as ferramentas, os utensílios, os objetos não vão ser mais feitos apenas de pedras, mas de outro material como o metal. E o metal, o ferro, o cobre e o bronze, tá bom? Então, ó, marcado pelo início da fabricação de ferramentas e armas de metal. O ser humano começa a dominar ainda de forma rudimentar a técnica da fundição. Imagine vocês que ele vai tocar fogo no lajedo, um pedaço de lá, tem uma pedra lá grande. Ele vai tocar fogo, quando a pedra estiver bem quente, joga água, o que acontece? Vai rachar, vai quebrar, né? Imagine você, mamãe ou papai vai cozinhar aquela macarronada gostosa, tirou o pirex, olha que negócio mais antigo, o vidro do forno, aí bota em cima do balcão de pedra lá de mármore. O que é que vai acontecer? Vai rachar, não é? Porque o fogo quente demais, né, vai rachar aquilo que é mineral. Só que o ser humano nessa vai perceber que tem algum tipo de material que não racha, não quebra, mas ele vai se derretendo. Quanto mais fogo ele bota, mais ele vai derretendo. Então vai criando o quê? Já o início da fundição. Vai criar as formas e na forma ele vai produzir então as ferramentas. Beleza? Nessas duas imagens aí, nós temos instrumentos, ferramentas, objetos já feitos de metal. Alguns trabalhadores aí utilizando essas ferramentas, né, na produção de escultura, de outros utensílios, né? Enfim, até na produção de outras ferramentas. Tá? Aí já no próximo slide, para encerrar, a gente tem a invenção da escrita. Então, gente, a invenção da escrita foi uma forma que o ser humano teve de registrar aquilo que ele produzia. Então, a agricultura é que vai ser exatamente o elemento propulsor, aquilo que vai dar início, né, e a necessidade de criar algo para registrar. E que alguém possa, depois de um tempo, entender o que está escrito e saber o que foi feito lá no passado. Então, a escrita começa na antiguidade, na civilização antiga, na Mesopotâmia, hoje atual Iraque, por meio dos povos sumérios. Então, a escrita cuneiforme sumeriana. Tá? Essas pessoas desenvolveram uma escrita cuneiforme por volta de, aquilo que eu falava antes, 4.000 anos é a idade que a gente tem aproximada da escrita encontrada mais antiga. Tá? Eles iniciaram o processo da escrita utilizando argila, né, que é o barro, né, e uma cunha, que é uma ferramenta de metal ou de madeira em forma de prisma ou triângulozinho. Ou seja, era um negocinho de madeira com uma pontinha de metal, fazia um negocinho de barro e ali ele ia desenhando. Cada desenho tinha um significado. E esse significado, somente quem aprendia a escrever, também aprendia a ler, a decodificar. Né? Aí eu tenho uma imagem de 3 escritas diferentes e uma do deus Tote, no Egito, que era o deus responsável pelo conhecimento, pela escrita. Ele está com um pergaminho, né, aberto, com a escrita do hieróglifa, que era uma escrita apenas para os faraós e os deuses egípcios. A escrita cuneiforme sumeriana são desenhos chamados de hieroglíficos ou ideográfico. Ideia, vem de ideia, tá? Não era como a gente conhece hoje as palavras, as letras, os vocábulos fonéticos. Então, gente, por hoje é só. A gente termina aqui essa aula. Essa aula é sobre pré-história, tá? Então, dá uma revisada, dá uma olhada de novo, curte lá na página do Facebook do Canal 51. Você que nos ouviu pela Goiânia FM 89,7, pegando carona no seu rádio,
curta, compartilhe, não é? Que a nossa aula está aí para que você possa realmente rever quantas vezes você quiser. Se for sair de casa, meu povo, pelo amor de Deus, usa máscara, lava as mãos, álcool em gel, se não tiver água e sabão, ter cuidado, não aglomera. Fique com Deus e vamos em paz.